A chuva caía implacável, transformando a estrada secundária em um espelho negro pontilhado por reflexos fugazes dos faróis. Arthur dirigia há horas, o cansaço pesando em suas pálpebras e a monotonia da paisagem escura começando a distorcer sua percepção. O GPS havia perdido o sinal há muito tempo, e a placa indicando a próxima cidade parecia uma promessa distante e incerta. Foi então que ele viu, quase engolida pela névoa e pela noite, uma placa antiga e desbotada. Hotel Pouso Noturno, vagas. Era um alívio inesperado, quase bom demais para ser verdade naquele ermo. O hotel parecia ter sido arrancado de outra época. Uma estrutura vitoriana decadente, com a pintura descascada revelando a madeira escura por baixo e uma varanda que parecia prestes a ceder. Uma única luz amarelada brilhava sobre a entrada principal, lutando contra a escuridão e a chuva torrencial. Arthur estacionou seu carro no pátio de cascalho, o som das pedras sob os pneus sendo o único ruído além do tamborilar constante da água. Hesitou por um momento, uma sensação incômoda se instalando em seu estômago, mas a alternativa era continuar dirigindo naquela tempestade, perdido e exausto. Ele respirou fundo e saiu do carro, correndo pela chuva até a porta principal. O interior era tão sombrio quanto o exterior sugeria. O ar era pesado, carregado com um cheiro de poeira, mofo e algo mais. Algo indefinível e levemente adocicado, como flores velhas. Um balcão de recepção maciço dominava o pequeno lobby, e atrás dele estava sentado um homem que parecia tão antigo quanto o próprio hotel. Sua pele era pálida e enrugada, esticada sobre ossos finos, e seus olhos, pequenos e escuros, observaram Arthur com uma intensidade desconcertante enquanto ele se aproximava. "Boa noite", Arthur começou, tentando manter a voz firme. "Eu vi a placa lá fora. Vocês têm um quarto disponível?" O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou a encará-lo, seus lábios finos formando uma linha quase imperceptível. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som da chuva lá fora e pelo tic-tac lento e pesado de um relógio de pêndulo em algum lugar nas sombras do lobby. Finalmente, o homem pigarreou, um som seco e áspero. "Temos. Sempre temos." Sua voz era um sussurro rouco, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento. Ele pegou uma chave grande e enferrujada de um gancho atrás do balcão, o metal tilintando suavemente. Quarto 7, fim do corredor, no andar de cima. Arthur pegou a chave, sentindo o frio do metal contra sua pele. "Obrigado. Quanto custa?" "Paga quando sair." O homem respondeu, seus olhos nunca deixando o rosto de Arthur. "Só temos uma regra aqui, senhor." Ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão, sua voz baixando ainda mais, quase conspiratória. "A última porta do corredor. A porta no final depois do seu quarto. Não a abra, sob nenhuma circunstância." A maneira como ele disse aquilo, a seriedade em seus olhos escuros, enviou um arrepio pela espinha de Arthur. "A última porta? Por quê? O que tem lá?" Um lampejo de algo que poderia ser irritação, ou talvez medo, passou pelo rosto do recepcionista. "Não importa o que tem lá, apenas não abra, ninguém abre, é melhor para todos." Ele se endireitou, seu olhar tornando-se vazio novamente. "Tenha uma boa noite." Desconcertado, Arthur apenas assentiu. Pegou sua mala no carro e subiu a escada rangente até o segundo andar. O corredor era longo e mal iluminado, com um carpete desbotado que abafava seus passos. As paredes eram cobertas por um papel de parede floral escuro, manchado e rasgado em alguns lugares. Havia várias portas de cada lado, todas fechadas. Ele encontrou o número 7 e destrancou a porta. O quarto era espartano, mas relativamente limpo. Uma cama, uma cômoda, uma pequena janela com vista para a escuridão chuvosa. O cheiro de mofo era mais forte ali. Arthur largou a mala e foi até a janela, olhando para fora. Nada além da noite e da tempestade. Ele se sentia isolado, desconectado do mundo.
A advertência do recepcionista ecoou em sua mente. Não abra a última porta. Ele tentou ignorar a sensação de apreensão. Tomou um banho rápido na água morna que saía hesitante do chuveiro enferrujado e vestiu roupas secas. O cansaço era avassalador. Deitou-se na cama, ouvindo a chuva e o vento uivando lá fora. O hotel rangia e gemia como um navio velho em alto mar. Eventualmente, apesar da atmosfera opressora, o sono o venceu. Foi o som que o acordou. Um som baixo, quase inaudível a princípio, vindo do corredor. Um arrastar suave, seguido por um clique metálico. Arthur ficou imóvel na cama, prendendo a respiração, seus sentidos subitamente alertas. O som parou. Silêncio, exceto pela tempestade. Ele se perguntou se tinha imaginado. Talvez fosse apenas o vento, ou os canos velhos do hotel. Ele estava quase adormecendo novamente quando ouviu de novo. Desta vez, mais claro. Um arrastar lento, como algo pesado sendo puxado pelo chão, seguido por um choro baixo e abafado. Parecia vir do final do corredor, da direção da última porta. Seu coração começou a bater mais rápido. A advertência do recepcionista voltou com força total. Não abra. Ninguém abre. Mas o que era aquele som? Parecia tão angustiado. Seria alguém precisando de ajuda? Ou era algo completamente diferente? Arthur saiu da cama, seus pés descalços tocando o chão frio de madeira. Ele foi até a porta do quarto e encostou o ouvido na madeira. Silêncio novamente. Ele esperou, tenso. Então, o choro recomeçou. Um lamento baixo e contínuo que parecia penetrar em seus ossos. Era um som de pura miséria. Uma batalha começou dentro dele. O medo, instintivo e primal, gritava para que ele trancasse a porta, voltasse para a cama e ignorasse tudo até o amanhecer. Mas a curiosidade, misturada com uma ponta de preocupação, o impelia a investigar. E se alguém estivesse realmente em perigo? Ele não poderia simplesmente ignorar. Lentamente, com o coração martelando no peito, ele girou a maçaneta e abriu a porta do seu quarto apenas uma fresta. O corredor estava escuro, a única luz vindo de uma lâmpada fraca no meio do caminho, que balançava ligeiramente, lançando sombras dançantes. O som do choro era mais nítido agora, vindo inconfundivelmente do final do corredor. Ele saiu para o corredor, sentindo o ar frio e úmido em sua pele. Olhou para a esquerda, na direção da escada e da recepção. Tudo quieto. Então, virou-se para a direita. No final do corredor, mal visível na penumbra, estava a última porta. Parecia diferente das outras, mais escura, talvez feita de uma madeira mais pesada. Não havia número nela. O choro parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase mais perturbador. Arthur ficou paralisado, ouvindo. Nada. Ele deu um passo hesitante na direção da porta proibida. O carpete abafava seus passos, mas o assoalho rangeu sob seu peso. Ele parou a poucos metros da porta. O cheiro estranho que sentira no lobby era mais forte ali, um odor adocicado e nauseante. Ele podia ver agora que a porta estava arranhada perto da base, como se algo tivesse tentado desesperadamente sair ou entrar. Havia uma pequena fresta sob a porta e nenhuma luz escapava por ela. Não abra. A voz do recepcionista ecoou em sua cabeça. É melhor para todos, mas o silêncio era insuportável. A incerteza era pior do que qualquer som. O que poderia estar lá dentro? Um animal? Uma pessoa trancada? Algo sobrenatural? Ele se aproximou mais, até estar diretamente em frente à porta. Estendeu a mão trêmula em direção à maçaneta de latão escurecido. Estava fria ao toque. Ele podia sentir uma leve vibração vindo da porta, ou talvez fosse apenas o seu próprio tremor. Só uma olhada, pensou. Só para saber o que é. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e girou a maçaneta. Ela cedeu com um clique suave. Ele empurrou a porta. Ela abriu rangendo para dentro, revelando uma escuridão total.
Um breu absoluto que parecia engolir a pouca luz do corredor. E junto com a escuridão, veio o cheiro. O odor adocicado e nauseante tornou-se avassalador, misturado agora com um fedor de decomposição e algo metálico, como sangue velho. Arthur recuou instintivamente, tapando o nariz e a boca. Seus olhos tentaram se ajustar à escuridão, mas era inútil. Era como olhar para um vazio infinito. Nenhum som vinha de dentro. O choro havia desaparecido completamente. Ele ficou ali, na soleira, paralisado entre o horror e a necessidade de entender. O que diabos era aquilo? Por que o recepcionista o havia avisado? Então, ele ouviu um sussurro, vindo das profundezas da escuridão, tão baixo que poderia ser o vento, mas ele sabia que não era. Uma única palavra, repetida várias vezes, em uma voz que era ao mesmo tempo infantil e incrivelmente velha. Bem-vindo. O terror puro tomou conta de Arthur. Ele bateu a porta com força, o som ecoando pelo corredor silencioso. Girou a chave que ainda estava na fechadura por fora. Uma chave diferente da do seu quarto, que ele não percebera antes, trancando-a. Ele se afastou cambaleando, o coração disparado, a bile subindo pela garganta. Ele correu de volta para o seu quarto, bateu a porta e a trancou, encostando-se nela, ofegante. O cheiro parecia tê-lo seguido. Ele olhou ao redor do quarto, esperando ver algo nas sombras, mas estava sozinho, ou assim esperava. Ele não dormiu mais naquela noite. Sentou-se na cama, com a luz acesa, ouvindo cada rangido, cada som da tempestade, imaginando ter ouvido o sussurro novamente, vindo de trás da porta do seu próprio quarto. A imagem da escuridão absoluta e o cheiro horrível estavam gravados em sua mente. Assim que os primeiros raios cinzentos do amanhecer romperam a escuridão, Arthur pegou sua mala e praticamente correu para fora do quarto. Ele desceu as escadas apressado, ansioso para deixar aquele lugar para trás. O lobby estava vazio. O recepcionista não estava em lugar nenhum. Havia apenas o silêncio e o cheiro persistente de poeira e mofo. Arthur deixou algumas notas sobre o balcão, mais do que o quarto provavelmente valia, e saiu para o pátio. A chuva havia parado, deixando o ar limpo e frio. Ele entrou no carro, trancou as portas e ligou o motor. O som familiar sendo um conforto imenso. Enquanto se afastava do hotel pouso noturno, ele olhou pelo retrovisor. A estrutura decadente parecia ainda mais sinistra à luz do dia. Ele teve a sensação de ver um movimento em uma das janelas do andar de cima, a janela do quarto no final do corredor. Uma sombra escura, observando-o partir. Arthur pisou fundo no acelerador, não ousando olhar para trás novamente. Ele não sabia o que havia atrás daquela porta e percebeu que nunca saberia. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Algumas curiosidades eram melhor deixadas insatisfeitas. Ele só sabia que algo naquele hotel estava terrivelmente errado, e ele havia chegado perto demais de descobrir o que. O cheiro adocicado e nauseante pareceu acompanhá-lo por muitos quilômetros. Um lembrete sombrio da noite em que ele quase não resistiu à tentação de abrir a última porta.